Bem-vindo a mais uma aula agora de Direito do Trabalho para a gente tratar sobre os princípios do direito do trabalho. Vamos fazer a leitura de alguns artigos, de algumas súmulas e gostaria que você acompanhasse com o seu material, com a sua CLT, porque é muito importante que você comece a manusear o seu material para a hora da sua prova. Então vamos ver agora os princípios. Vejamos. Princípios do direito do trabalho. Qual que será a finalidade dos princípios? De acordo com o que nós estudamos em outras matérias, a finalidade dos princípios, seja penal, processo civil, processo trabalho, é orientar o legislador. Na verdade, nós temos os princípios como uma fonte inspiradora do legislador. Além disso, temos também a forma de integração das normas de direito do trabalho, e através dos princípios, que auxilia a orientação na interpretação, bem como auxilia na integração das normas quando estas forem ausentes. Então, podemos afirmar que os princípios têm como função a questão inspiradora do legislador, integrativa da norma e interpretativa da norma. Essas são as finalidades dos princípios. Podemos afirmar que o princípio basilar no direito do trabalho é o princípio da proteção. Protege-se o hipossuficiente. Lembrando que após a reforma nós temos agora a figura do hipersuficiente, que é aquele que recebe até mais do que 2 vezes o teto do regime geral da Previdência e tem curso superior. Esse é hipersuficiente. Pode, inclusive, firmar uma cláusula de arbitragem no contrato dele. Mas nós estamos falando do hipossuficiente. Socialmente, ele é a parte mais fraca. Nós sabemos que a categoria econômica, que é o empregador, é uma parte mais forte que a categoria profissional, que é a do empregado. Por isso, existe uma proteção ao hipossuficiente. Mas essa proteção não é de processo, relacionado ao processo, e sim ao direito material. E nós vamos ver aqui quais são as hipóteses que podem acontecer. Nós temos então o princípio da proteção ao hipossuficiente, é o princípio mais importante do direito do trabalho, apontando por alguns doutrinadores como seu único princípio, do qual os demais se derivam, que nós vamos ver que é a norma mais favorável, nós vamos ver a condição mais favorável e o indúbio pró-operário. A relação jurídica laboral ela guarda um desequilíbrio histórico, que nós já sabemos, entre as partes. É aquilo que eu mencionei. A parte econômica ela é mais forte que a parte profissional. Por isso, as razões pela qual o direito do trabalho protege o empregado. Temos, assim, uma forma de contrapeso. É como se fosse uma balança para equilibrar as partes. E, de acordo com o princípio da proteção, então nós temos que esse princípio ele surge por causa das desigualdades da relação entre o detentor do capital, que é a categoria econômica, nós vamos chamar aqui de empregador, categoria econômica, e nós temos os detentores da mão de obra, que são os empregados, nós chamamos de categoria profissional. E esse princípio da proteção, também conhecido como princípio protetivo, tutelar ou intuitivo, ele pode ser desmembrado em 3 espécies, que é o princípio da norma mais favorável, também princípio da condição mais benéfica e o princípio do indúbio pró-operário. Então nós temos aqui que o princípio da proteção divide-se em 3. Indúbio pró-operário, norma mais favorável, condição mais favorável. E nós vamos estudar, passar por cada um desses pontos. Então acompanhe. Nós temos que o princípio da norma mais favorável, nós temos que o operador do direito do trabalho, o operador do direito do trabalho, diante de mais de uma norma aplicável ao caso concreto, deve optar pela regra mais favorável. O nome mesmo já diz, norma. Norma está relacionado com a lei. Verificando-se o operador do direito, que há duas normas, ele deve optar pela mais favorável ao hipossuficiente, que no caso é o empregado. Norma mais favorável, norma, lei mais favorável. Ou também uma convenção, um acordo coletivo, a gente vai ver isso daqui para frente. Então, o princípio da norma mais favorável,
ele não se aplica, temos aqui a primeira exceção, ele não se aplica quando o empregado tiver sido contratado por empresa estrangeira para laborar no exterior. Imagine a situação que uma empresa de construção tenha contratado o brasileiro, contratou uma empresa, né? A empresa estrangeira contrata um brasileiro para trabalhar no exterior. Nesse caso, nós não temos a aplicação da norma mais favorável, vai aplicar a norma do país onde ele vai trabalhar. Essa é a regra. Então, diferente é o caso do empregado transferido para o exterior. Aqui é uma outra situação. Você tem um empregado trabalhando na Coca-Cola e ele é transferido para os Estados Unidos. Nós temos que a Lei 7.064/82, no seu artigo 3º, inciso 2, prevê que a aplicação da legislação trabalhista brasileira é possível, desde que mais favorável do que a legislação territorial no conjunto de normas em relação a cada matéria. Temos aqui a teoria do conglobamento mitigado. Então, presta atenção. Temos duas situações. Imagine que um país, uma empresa estrangeira, sai lá dos Estados Unidos, vem aqui, contrata um brasileiro para trabalhar lá. Qual norma vai ser aplicada? A norma de lá. Agora, diferentemente, o empregado está trabalhando no Brasil e ele é transferido para os Estados Unidos. Qual norma vai ser aplicada? Aplica-se a norma mais favorável. Temos aí, então, um conglobamento mitigado. Vai aplicar por institutos. A observação com relação à reforma trabalhista. Vamos ver as observações importantes. Um dos artigos mais importantes é o artigo 620 da CLT. Ele diz o seguinte: as condições estabelecidas em acordo coletivo do trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva do trabalho. Eu já falei, mas vou repetir. A diferença entre convenção e acordo coletivo. Olha o desenho. Nós temos aqui, se um sindicato dos empregados fecha um acordo com o sindicato dos empregadores, esse acordo nós vamos chamar de convenção coletiva do trabalho. Se eu tenho um sindicato dos empregados fechando um acordo com uma ou mais empresas, nós temos aqui também um acordo, e esse acordo vai chamar acordo coletivo do trabalho. Diante dessa situação que eu apresentei para você, se nós tivermos um acordo tratando, deixa eu mudar, tivermos aqui um acordo tratando sobre horas extras e uma convenção coletiva tratando sobre horas extras, o que vai prevalecer é o acordo coletivo do trabalho. Presta atenção. Eu tenho lá uma convenção que fala que a hora extra é de 100%, o adicional de horas extras é de 100%. E eu tenho um acordo que fala que o adicional de horas extras é de 50% ou de 60%. Nesse caso, o acordo prevalece sobre a convenção. Então, nós não temos aqui a norma mais favorável, que seria a convenção. Eu aplico o acordo coletivo de acordo com o artigo 620 da CLT. Entendeu? Se não entendeu, pausa esse vídeo, volta e procura entender essa parte. O acordo coletivo do trabalho, ele sempre prevalece sobre a convenção coletiva do trabalho. É o artigo 620 que nós estamos fazendo a leitura dele. Olha aqui, nós temos aqui uma inversão da pirâmide laborativa tradicional. O princípio da norma mais favorável não é absoluto. Temos aqui questões de leis de ordem pública, exemplo, a prescrição. A prescrição vai perder a pretensão de receber aquele direito por não ter exercido o seu direito dentro de 2 anos após a dispensa até ser mandado embora e até 5 anos para trás que ele tem direito. Aqui está no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Vamos lá então, continuando. Uma outra observação. Está lá no artigo 611-A. O negociado irá prevalecer sobre o legislado. A reforma trabalhista trouxe que a convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho. Então, podemos resumir isso aqui
acordo e convenção são negociações coletivas, têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. Então, nós temos lá no artigo 611, e nós vamos fazer a leitura para você ver que eles têm prevalência em determinadas hipóteses e situações. Vejamos. Então, nós temos que a convenção coletiva do trabalho e o acordo coletivo prevalece sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre as seguintes situações. Então, eu vou chamar a convenção coletiva e acordo coletivo de negociação coletiva. A negociação coletiva, ela prevalece quando tratar de jornada de trabalho, observado, é lógico, os limites constitucionais, que é 8 horas diárias e 44 horas semanais. Banco de horas, negociação coletiva vale mais do que a lei. Intervalo intra-jornada, que é os intervalos de almoço, vale mais a negociação coletiva do que a lei, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Nós temos que a lei no artigo 71 fala que é de 1 hora o intervalo, mas na negociação coletiva, se estiver falando que é 30 minutos, tem validade. Negociação coletiva vale mais do que a lei. Prevalece, não é que vale mais, vamos falar prevalece. Adesão ao programa de seguro-desemprego, se tiver na negociação coletiva, prevalece sobre a lei. Planos de cargos e salários, funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como a identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança, também negociação coletiva prevalece. Regulamento empresarial, a negociação coletiva que tratar sobre regulamento empresarial prevalece sobre a lei. A representante dos trabalhadores no local de trabalho, também temos lá, se a negociação coletiva especificou a questão de representante dos trabalhadores no local de trabalho, ela prevalece sobre a lei. Teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Se a negociação coletiva tratou sobre teletrabalho, regime de sobreaviso, trabalho intermitente, prevalece sobre a lei. Remuneração por produtividade, incluídas gorjetas percebidas pelo empregado, e a remuneração por desempenho individual. Também a negociação coletiva que trata sobre esse assunto prevalece sobre a lei. Modalidade de registro de jornada. Vai ser em cartão de ponto, vai ser eletrônico, vai ser à mão, manual. Se tiver previsto na convenção coletiva, isso prevalece sobre a lei que determina que seja eletrônico. Trocar o dia de feriado. Trocar, se tiver na negociação coletiva que pode ser trocado, prevalece sobre a lei. Enquadramento do grau de insalubridade. Nós temos lá o grau mínimo, 10% do salário mínimo, grau médio, 20% e grau máximo, 40%. Se esse enquadramento do grau foi estipulado na negociação coletiva, prevalece sobre a lei. O inciso 13, prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Se tiver previsto na convenção coletiva, prevalece sobre a lei. Lógico que tem situações que estão sendo questionadas a inconstitucionalidade. Prêmios de incentivo de bens e serviços eventualmente concedidos em programas de incentivo. Se tiver isso na negociação coletiva, prevalece sobre a lei. Participação dos lucros ou resultados da empresa, tem que observar a negociação coletiva para ver o que prevalece sobre a lei. Então, muito atenta com relação a esse artigo 611A, que nós temos que a negociação coletiva, ou seja, a convenção coletiva ou o acordo coletivo, prevalece sobre a lei nesses assuntos. Vale a pena se fazer a leitura disso aí novamente, fazer as anotações, porque se cair em prova, vai cair em cima desse ponto. Então, vejamos aqui. Falamos da norma mais favorável, agora nós vamos falar da condição mais benéfica. Condição está relacionado então com as cláusulas contratuais, está relacionado com o contrato de trabalho, com o regulamento de empresa, direito adquirido do trabalhador. Se você, patrão, deu uma condição mais favorável ao empregado, você não pode voltar atrás. Exemplo, você contratou ele para uma jornada de 44 horas. Ele teria que trabalhar de segunda a sexta e sábado, todo sábado, de pelo menos 4 horas. E desde o início você deixa que sábado ele não trabalha. E tem um ano já que ele está trabalhando só de segunda a sexta. Não pode depois, passado esse um ano, você retornar ele à jornada do sábado. Por quê? Foi criada uma condição mais benéfica e por isso o princípio da proteção.
O princípio da condição mais benéfica termina por consagrar a cláusula mais benéfica como verdadeiro direito adquirido, não sendo mais possível a sua redução ou supressão ao longo da relação laboral, conforme artigo 468, parágrafo único da CLT. Vamos ver o que diz esse artigo. Aliás, nós vamos ter que alterar isso aqui, porque não temos mais parágrafo único. Com a reforma trabalhista, foram criados o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, salvo engano. Vamos verificar aqui. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. Então, a condição mais benéfica só se houver mútuo consentimento para alterá-lo. E ainda assim, desde que não resulte direta ou indiretamente prejuízos ao empregado. Porque mesmo que o empregado concorde, mas causou prejuízo para ele, não vai ter validade. Vai ser nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Antigamente tinha um parágrafo único, não se considera unilateral. Agora nós temos que parágrafo 1º, não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Aqui é tranquilo. Você tem um empregado, você tem ele como cargo de confiança, você pode fazer ele retornar ao cargo anterior? Pode, perfeitamente. E aí nós tivemos a alteração também do parágrafo 2º. No parágrafo 2º tinha uma súmula que falava que a pessoa ia ter o direito daquela alteração. Olha o que diz o parágrafo 2º. A alteração de que trata o parágrafo 1º, que é a reversão dele para o cargo efetivo. Imagine, você tinha um porteiro, de repente esse porteiro virou chefe de segurança porque era seu cargo de confiança. Depois, se não quiser ele mais como chefe de segurança, você voltou ele a porteiro. Então, a alteração de que trata o parágrafo 1º desse artigo, com ou sem justo motivo, se retornou ele ao cargo anterior com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Antigamente, se ficasse 10 anos, estava incorporado, agora não. Era porteiro. Aí tinha porteiro, chefe, o chefe de segurança, cargo de confiança seu. Você passou para ele. Depois não quis ele mais, ele retorna. E esse valor que ele recebia mais como função de confiança? Não vai ter direito, não vai incorporar. Então nós temos aí uma alteração, uma exceção com relação à condição mais benéfica que nós vimos no artigo. No slide. Vejamos aqui, então nós alteramos aqui parágrafo 1º e 2º, princípio da condição mais benéfica. Vamos verificar uma súmula, a súmula 51 do TST. Olha o que diz essa súmula. As cláusulas regulamentares, deixa eu pegar a caneta, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Imagine que eu tenho um regulamento aqui na empresa, e esse regulamento da empresa permite que, num plano de saúde, que os empregados sejam internados em apartamento. Ou seja, um quarto separado. Após determinada data, eles alteram, modificando por questão de custo, falando que agora vai ser só em enfermaria. As internações de acordo com o plano de saúde. A questão é, os empregados que foram admitidos até a data da modificação, eles continuam tendo direito ao apartamento. Os que foram contratados depois, eles não terão mais direito. É o que está dizendo aqui essa súmula. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens, alterou uma vantagem, deferidas anteriormente, só vai atingir os trabalhadores admitidos após essa data. Havendo a coexistência também de 2 regulamentos, você tem 2 regulamentos da empresa. Se o empregado optar por um deles, tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. Então tem o regulamento A e tem o regulamento B. Se o empregado optar pelo regulamento A,
esse aqui perde a validade. Temos também uma outra súmula, súmula 288 do TST. Olha o que diz. A complementação dos proventos de aposentadoria instituída, regulamentada e paga diretamente pelo empregador, sem vínculo com as entidades da Previdência Privada Fechada, é regida pelas normas em vigor na data da admissão do empregado, ressalvadas as alterações que foram mais benéficas, conforme o artigo 468. Então nós temos essas alterações e essas observações com relação à condição mais benéfica. Então falamos lá atrás, norma mais benéfica, ligada às normas. Falamos da condição mais benéfica. Agora nós vamos ao indúbio pro operário. Princípio do indúbio pro operário, também denominado indúbio pro mísero, informa que se uma determinada regra permite duas ou mais interpretações, estará o intérprete vinculado à escolha daquela que se mostre mais favorável ao empregado. Isto é, diante de duas interpretações válidas, aplica-se a mais vantajosa ao trabalhador. Esse caso aí não é válido no campo probatório, o ônus da prova. Se não cumpriu com o ônus, o reclamante, ele vai dançar. Se o juiz ficar em dúvida com relação ao ônus da prova e o ônus da prova era do reclamante, não vai ser mais favorável ao reclamante. Muita atenção nisso. A hipossuficiência diz respeito à relação de emprego e não à relação processual. O indúbio pro operário, nós temos que as interpretações vai aplicar as mais vantajosas, mas campo processual isso não se aplica. E temos aqui a norma mais favorável, então havendo mais de uma norma sobre o mesmo assunto, possível inversão da pirâmide normativa, condição mais benéfica. Cláusulas contratuais mais benéficas prevalecem, ligado ao direito adquirido. Indúbio pro operário, mais de uma interpretação sobre a mesma norma, escolhe-se a mais favorável interpretação do direito. Então tem esse quadro, tira uma foto dele, que é um resumo do que nós tratamos aqui nesta aula. Falamos então do primeiro princípio, o princípio da proteção, que se divide em três princípios: princípio da norma mais favorável, princípio da condição mais benéfica e princípio do indúbio pro operário. Anotou, guardou, memorizou e vamos para a próxima aula. No próximo bloco a gente continua com outros princípios. Até mais!